E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre prova oral. Surgiram alguns questionamentos sobre como foi a prova oral de advogado da União, do último concurso. Então vou tentar passar para vocês, fazer em forma de um relato, né, mais ou menos. Como aconteceu a prova da AGU, como foi, qual o procedimento, etc. Bom, primeiro, a gente sabe que muitas pessoas pensam, ou alguém já passou pela cabeça pelo menos uma vez, eu não vou fazer concurso X porque tem prova oral. Isso já vem de alguns traumas, né, da época da faculdade. Algumas pessoas têm um receio muito grande de apresentar trabalhos na faculdade, etc. E carregam isso na fase de estudos para concurso. Então, muita gente já chega com esse espírito de negativo, né, de que jamais seria aprovado numa prova oral. Bom, após o resultado da segunda fase do concurso da AGU, que a gente percebe que está na prova oral, aí surge, vamos chamar aqui de síndrome da farsa, vamos dizer assim. Que é o seguinte: assim que sai o resultado, você diz, meu Deus do céu, estou na prova oral, sou uma farsa, não sei de nada, não sei como eu consegui chegar na prova oral. É realmente um sentimento que toma grande parte dos colegas. Vários colegas, eu converso com vários, dizem a mesma coisa. Eu cheguei na prova oral, me sentindo uma farsa, que não tinha conhecimento suficiente e que não tinha condições de responder qualquer pergunta que fosse feita na hora ali, olho no olho, né? Mas aí a gente busca alguns cursos, né? Eu particularmente fiz curso de oratória e treinei com alguns colegas, o que é muito importante, o treino. A gente treinou. Lógico que nos treinos a gente tem que pensar em todas as situações, né? Da melhor à pior. Então a gente se reunia, né? E os colegas, e buscava mesclar questões fáceis com questões difíceis, porque o maior problema da prova oral é você ficar calado e não responder absolutamente nada. Veja que se você chegou até a prova oral, algum conhecimento você tem. A gente não pode desprezar isso. Aí nessa fase de treinos, né, curso de oratória, algumas técnicas de dicção, melhorar o desenvolvimento na fala. E eis que chega a tão temida prova oral, né? Lembro que no hotel que estava hospedado, eu vi vários colegas, alguns mais descontraídos, outros mais nervosos, alguns, como eu, não gostava de ficar nos 2 últimos dias estudando bastante, outros devorando os livros, passavam os dias inteiros lendo livros, resumindo, fazendo, enfim, relembrando algumas coisas. Eu preferia relaxar. Aí no dia da prova, né, a gente chega um pouquinho antes. A prova da AGU, para advogado da União, foi dividida em 4 turnos. No sábado, pela manhã, foi o primeiro turno, o primeiro grupo de concorrentes. No sábado pela tarde, o segundo grupo de concorrentes. No domingo pela manhã, o terceiro grupo. E no domingo à tarde, o 4º grupo de concorrentes. No primeiro grupo, no sábado pela manhã, foi feito um sorteio com os malotes de questões. Porque eram 4 bancas. Aliás, como foram 4 turnos, eram questões iguais por turno. Então, no primeiro turno fez o sorteio para selecionar qual malote de perguntas ficaria com qual turno. Aí, quando chegava na hora, eram várias bancas, cada uma composta por 5 examinadores. Um de direito constitucional, um de direito administrativo, um de direito civil, processo civil e um que ficava com trabalho e processo do trabalho. A sistemática era o seguinte:
Assim que a gente chegava no local de prova, preenchia os dados, etc. Cada um com seu lanche. Todos os alunos, todos os candidatos, aliás, ficavam no auditório. Nesse auditório foram passadas as instruções sobre a prova. Lembro que no meu turno foi o advogado-geral da União substituto, trocou umas palavras com a gente, deu um certo, percebeu a atenção e deu uma certa descontraída, né? E aí nesse momento é o momento mais tenso, que você fica preso no auditório, fica no auditório fechado com todos os colegas, podia conversar, ficava batendo papo, só que não só podia sair da sala do auditório para o banheiro, da sala para o local de prova, e da sala onde estava a banca examinadora já era para fora. Então não havia contato com quem tinha acabado de fazer a prova, porque as questões eram as mesmas. Então, assim, vamos lá. Eu fiquei no domingo à tarde, que foi o último grupo. Ao chegar no local de prova, né, a gente conversa com vários colegas, encontra vários colegas, e aí cumpre todo aquele protocolo, né, de preenchimento de dados, etc. E vamos para o auditório. Eram cerca de 60 concorrentes no meu turno, no auditório. Assim que a gente entra lá, é um mix de ansiedade, de nervosismo, enfim, era um frio na barriga absurdo, aquela sensação de que estava chegando ao fim. E aí a gente ficava conversando, alguns conversando sobre temas jurídicos, falando sobre teorias, decisões do Supremo, e o outro aqui que já ficava nervoso porque não sabia aquela decisão. Eu particularmente prefiro conversar sobre amenidades, né? Coisas mais leves, não me preocupar tanto ali com conteúdo jurídico naquele momento pré-prova. E o que acontece? Chega uma fiscal do CESP, né? Na época ainda era CESP, com a numeração de 1 a 62, 63, não lembro bem, 64, que era o número de candidatos. E é feito um sorteio. Cada um chega lá, puxa um papel para saber a sua numeração. Eu fui o número 58, ou seja, fui um dos últimos a ser arguido. E isso porque eu queria ser o primeiro, né? Eu queria ir logo no início, me livrar daquilo. No dia eu cheguei por volta de 1h da tarde, cheguei um pouquinho antes e tal. E quando eu saí da prova já estava à noite, era 6h, 6 e pouco, já estava escuro. Então foi muito, muito cansativo psicologicamente por conta disso. Eu sempre gosto de levar umas frutas, maçã, banana, gosto de levar chocolate, algumas coisas mais leves, né? Eu lembro que nesse período de 1 e pouco da tarde até a hora da minha arguição, a gente fica no auditório batendo papo. E aí, no meio desse período, a gente faz um lanchinho, come uma fruta e tal. E eu lembro que eu conversava com um colega que estava extremamente nervosa. E ela tinha levado chocolate para a prova. Só que ela estava tão nervosa que na hora disse que não queria comer chocolate, que estava com medo de passar mal, ela disse que ela estava muito nervosa. Eu até cedi uma fruta para ela, para se acalmar, comer uma coisa mais leve, que eu acho importante em provas. Eu já presenciei pessoas que levam chocolate com uma garrafa de refrigerante, de Coca-Cola, mas isso também é algo bem particular. Eu prefiro coisas mais leves. E aí a gente passa a tarde inteira. Eu lembro que no dia da prova teve a final de um campeonato, eu não lembro bem qual foi. E aí alguns colegas já procuravam saber como estava sendo o resultado, etc. E aí o que acontece? Passa o tempo e vai chegando a hora da prova.
Até o número 50 eu estava tranquilo. Que aí a fiscal vem e chama número 50, 51, 52. Até chegar no 50 eu estava tranquilo, batendo papo com os colegas. Só que quando chegou o 51, aí já começou aquele frio na barriga, aquela angústia. É uma sensação muito diferente, assim, muito diferente. Quando chega no momento 52, lá vai eu para o local de prova, né? Aí o fiscal no caminho pergunta se quer o banheiro, quer beber água. Nesse momento você está morrendo de vontade de ir ao banheiro, mas não consegue nem sentir, não consegue tirar as palavras da boca para dizer que quer ir ao banheiro, tamanho nervosismo. Mas todo mundo foi bem cordial e chega na porta da sala, a gente entra, né? Tá lá o cameraman, fica um fiscal dentro da sala e a gente fica de frente para os 5 examinadores. Eles se apresentam, pedem para que a gente se apresente. Meu nome é Tiziano, Marcel, não sei o que, aquele protocolo todo, né? E aí começam, ela explica como é que funciona a prova oral. Cada questão a gente tem 5 minutos para responder, pode usar o vade-mecum. Eu não usei e vários outros colegas não usaram, porque às vezes isso pode até atrapalhar no momento de nervosismo, você perder tempo procurando. Primeiro foi de direito constitucional, que é a matéria, juntamente com o direito administrativo, que eu gosto mais, tenho mais facilidade. E felizmente eu sabia responder a questão de direito constitucional, de direito administrativo, de direito civil foi a minha pior, porque eu me confundi, respondi primeiro certo e depois o examinador me questionou, eu mudei a resposta e mudei para errado. E aí veio o processo civil, que também deu uma apertada, mas foi tudo tranquilo. E trabalho e processo do trabalho. Assim, a gente tinha até 5 minutos para responder cada questão, podia usar vade-mecum e eu particularmente não usei e não me arrependo de não ter usado, mesmo podendo ter tirado a nota um pouquinho mais alta, já que pega o vade-mecum ali na hora da prova, às vezes a gente perde a noção do tempo, se embaralha todo, enfim. Mas eu lembro que eu terminei, a prova durava 25 minutos, eu terminei em 22, 23, algo assim. E a presidente da banca, ao final, perguntou se eu não queria voltar em alguma resposta, se eu não queria usar o vade-mecum para complementar alguma coisa. Eu só queria sair dali. Eu confesso que, apesar de ter gostado da experiência, no momento que ela perguntou, candidato, pretende complementar alguma resposta? Eu falei, não, excelência, que é como a gente deve se dirigir aos membros da banca, né, naquele momento, excelência, é recomendável. E eu só queria sair dali. Então, nesse momento, até estava com a garrafa de água do lado, até dei um chute na garrafa na hora de sair. Quando saí da sala, eu me senti como se tivesse saído de um kamikaze, de um parque de diversões. Adrenalina lá em cima, uma sensação assim, muito louca, muito louca. E para mim, após passar por essa prova oral, eu descobri que a prova oral é o ápice das fases de concurso para qualquer estudante. Aliás, para qualquer não, mas para grande parte dos estudantes. É uma experiência que a gente leva para a vida. Passar por uma prova oral é uma experiência para a vida, porque a gente treina muito autocontrole, a maneira de se expressar, e essas coisas a gente leva para o dia a dia. Então, para você que tem medo de fazer prova oral, peço que repensem esse conceito, porque é realmente uma experiência extraordinária. Então, você vai fazer a primeira prova, a primeira fase, a segunda fase. Lógico que a gente tem que ir etapa por etapa, mas nunca tenha medo da prova oral.
ou pelo menos saiba lidar com esse medo, porque é realmente uma experiência extraordinária que eu espero que todos que estudam para concurso passem, porque realmente vale a pena. Ok? Valeu, continue mandando as perguntas aí, lógico que eu tenho feito tudo meio que no improviso, mas aos poucos a gente tenta complementar melhor os questionamentos. Um abraço.